Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Acabei agora de dar uma aula no Damásio e esse é um momento que eu acho muito importante para transmitir uma mensagem. Talvez seja mais do que uma mensagem, seja um meia-culpa. Pelo seguinte, vocês estão vendo aí ao lado o nosso manual de Direito Civil. Esse manual de Direito Civil é um volume único, com mais de 2.000 páginas, acabou de ser lançado para vocês, e eu tenho muito orgulho dele. Porém, a história, a trajetória até chegar a esse livro, não foi exatamente a mais linear. Por isso que eu acho interessante contar esse caos para vocês. Eu, particularmente, sempre tive muitas reservas à publicação de um manual, de um volume único. E isso é objetivamente explicável, porque se nós olharmos para o passado, eu e Cristiano, meu parceiro na coleção de 7 livros, nós demoramos 12 anos para concluir a coleção inteira. 12 anos entre o volume 1 e o volume 7. Temos ali 6.000 páginas. E não é brincadeira, gente. Para colocar 6.000 páginas, com doutrina densa, análise crítica intensa, constante atualização dos repositórios jurisprudenciais, comparação com o direito estrangeiro, e fazer com que essa coleção seja ano após ano palatável para os nossos eleitores, isso é um trabalho hercúleo, sem sombra de dúvidas. E aí, quando pensamos em um volume único, na comparação, parece, e a linguagem do civilista sempre ajuda, que eu e Cristiano gostaríamos de induzir o leitor a um venire contra factum próprio. Ou seja, espera aí, vocês trazem para a gente uma coleção de 7 volumes, muito rica, nós adoramos, e agora vocês condensam em um manual, e nesse instante simplesmente vocês fazem um recorta e colam, e trazem isso, as 6.000 páginas, dividem por 3 e trazem isso num volume de 2.000 páginas, eu jamais estaria disposto a um recorta e cola. Também nunca parti da ideia de que seria glorioso da minha parte induzi-los a um venire contra factum próprio. Mas por que eu mudei de ideia de 1 ano e meio para cá? Porque surgiu na história um terceiro elemento, o meu querido amigo Felipe Peixoto. Felipe Peixoto, doutor em Direito Civil, procurador da República. Felipe já era autor de vários livros, tanto da editora Juspodium, como de outras editoras. E o Felipe, ele fez uma proposta para nós. Ele disse: Nelson, Cristiano, não façamos do 7º livro uma compilação da sua coleção. Façamos dele um 8º livro, completamente diferente, independente dos demais. E nós apostamos na ideia. Não foi praticamente uma aposta, porque a aposta envolve altíssimos riscos. Nós já sabíamos quem era o Felipe. Nós confiamos naquela que havia sido a sua carta de intenções, no seu projeto, qual seja, trazer para o Brasil, pela primeira vez, um livro que em nada devesse ao melhor da manualística europeia contemporânea. É claro que eu e Cristiano ajudamos muito, eu conheço o que há de melhor hoje no direito civil da Inglaterra, da Itália, da França, e nesses países, quando os autores eles elaboram um volume único, eles trazem uma metodologia, uma linha de raciocínio que não se assemelha aos livros da coleção habitual, mesmo sendo os mesmos autores. Eles não reproduzem os seus livros naquele manual. Eles partem de outra proposta. E foi o que nós fizemos.
e eu fiquei muito contente com o resultado, sem dúvida. Aonde começam as mudanças? E eu peço muito a vocês que confiram o que eu direi lá no sumário, porque a editora Juspodium, ela disponibiliza para vocês o sumário do livro. Ninguém compra um livro de olhos fechados sem saber exatamente o que se propõem os seus autores. Então, o que nós fizemos foi, antes da parte geral, abrir a leitura com um capítulo chamado Conceitos Fundamentais, de mais de 200 páginas. Por que 200 páginas dedicados ao estudo dos conceitos fundamentais? Porque se esse é um volume único, é fundamental que você, leitor, seja desafiado desde o início a compreender onde que o direito civil se insere na sistemática brasileira atual. Qual é a sua relação com as outras disciplinas? Como os princípios constitucionais interferem no direito civil? De que forma há o diálogo entre o Código Civil, que é o eixo central do direito brasileiro, do direito privado brasileiro, com os microsistemas? Como é que se dá esse diálogo de fontes? Como as diretrizes de Miguel Reale, socialidade, operabilidade e eticidade, elas se aplicam de uma forma generalizada ao Código Civil? Como o Código Civil se relaciona aos demais códigos de matriz europeia que dizem respeito exatamente ao direito continental europeu? Tudo isso é base para que vocês possam, na sequência, entrar na chamada teoria geral do direito civil, para que vocês possam abraçar a parte geral do direito civil. Só que as mudanças não param por aí. Ao organizar os capítulos da parte geral, obrigações, contratos, responsabilidade civil, família, sucessões reais, nós não reproduzimos a distribuição de capítulos da nossa coleção de 7 volumes. Não. Acatamos uma ideia de Felipe muito válida, qual seja, dividir em pequenos capítulos, com títulos provocativos, que, ao mesmo tempo em que ensinam aquela matéria, respondem diretamente à indagação que vem no início. Ou seja, isso é uma forma de alcançar todos aqueles estudiosos do direito civil que buscam um manual, não para uma primeira leitura, mas para uma leitura complementar sobre pontos específicos que lhe chamam a atenção, ou que precisam de um manual para, faltando 2 meses para o concurso, ter uma visão crítica a respeito de direito civil. Jamais esse nosso manual, ele se presta àquela pessoa que nunca estudou direito civil, que não teve oportunidade, por várias razões, de abrir uma coleção completa e falar, opa, agora, for the very first time na minha vida, eu quero estudar direito civil. Não, não é esse livro. Porque o nosso livro são 2.000 páginas, onde tentamos respeitar, novamente eu utilizo essa expressão, respeitar sua inteligência, agregando densidade a um direcionamento que só um volume único merece e que seria possível de ser perfilhado em uma coleção de 7 volumes. Ou seja, eu insisto, tópicos breves e, principalmente, um livro que atua como um geógrafo. Ele auxilia o leitor a compreender a topografia do Código Civil, a interrelacionar as suas partes, a não ser apenas uma pessoa que decora o direito das sucessões, mas entender todas as conexões intersistemáticas entre as sucessões e a parte geral, entre as sucessões e os contratos, entre as sucessões e o direito de propriedade. Só como um exemplo. Ou seja, como está colocado ali na própria introdução do livro, mais uma vez pelo Felipe, a quem dou os meus parabéns, é importantíssimo envolver o leitor para o novo, sem jamais ser superficial, mas também sem ser cansativo. Eu me imagino, se eu voltar no tempo, na minha condição de estudante,
que eu não gostaria de topar com volume único, principalmente direito civil, que é a disciplina mais extensa do nosso direito, e simplesmente ler resumos. Propriedade, em 2 páginas, o que é propriedade? Posse, em mais 1 página. Usufruto, em mais meia página. Não. Nós vamos abordando, através de pontos, desmistificando cada um desses capítulos, explicando exatamente tudo aquilo que vocês necessitam de essencial, sem que haja uma perda sequer na linearidade. Há uma narrativa consistente do começo ao fim. Peço a vocês 2 favores, queridos leitores. Em primeiro lugar, ouçam o vídeo do Felipe, que já está disponível aí no site da Juspodium. Ele falará ainda mais a respeito do livro. E entendam também mais sobre o livro, lendo o sumário. Mais uma vez eu reitero, vão ao sumário do livro. Vejam por si só o que nós oferecemos ali. E, finalmente, numa perspectiva clara de mercado, comparem o preço desse livro com aquilo que ele oferece. Vejam que é uma equação custo-benefício que mostra que bons livros podem ser introduzidos no mercado por preços muito acessíveis ao alcance de todos. Eu quero desejar muitas felicidades a vocês, agradecer enormemente por me dispensarem esse tempo e, mensagem final, ótima leitura. Tchau, amigos. Bom, gente, meu nome é Felipe Braga Neto. Felipe Peixoto Braga Neto. Sou professor de Direito Civil há mais de 15 anos. Sou procurador da República, membro do Ministério Público Federal. Mas o que eu sou mesmo, gente, acho, é escritor. Escrever é o que me realiza, o que me justifica, melhor dizendo, perante mim mesmo, perante Deus. Agradeço diariamente a Deus muito por tudo isso e quero cada vez mais estar, e estarei, perto da escrita e perto de vocês, leitores. Bom, o motivo dessa gravação me deixa imensamente feliz. É um sonho antigo que agora, pelos caminhos bonitos da vida, se realizou. Eu sempre quis escrever um livro de civil com esse formato. E acabei escrevendo ao lado de amigos e juristas que dispensam apresentação. Nelson e Cristiano, que estão certamente entre os maiores civilistas do Brasil. Juristas que ajudaram a construir o perfil do direito atual. Daquilo que eu posso chamar, sem muito exagero, ou sem exagero nenhum, do novo direito civil. Bom, se civil é uma matéria fascinante, e eu que sou professor de civil há tantos anos, sou suspeito para falar, algo é certo, até óbvio. É também, gente, uma matéria imensa, oceânica. Como é saber tudo de todos os ramos e temas de civil, de modo vertical, sério, profundo, exaustivo? É difícil. Sem falar que outras disciplinas reclamam nosso estudo, nossa atenção. Sem falar, gente, que tempo livre, hoje, é possivelmente o bem mais precioso e mais escasso para muitos de nós, para quase todos nós, né? É nesse contexto que entra esse livro, o volume único de Direito Civil, publicado pela Juspodium. É nesse contexto que entra esse livro. É um livro para quem quer estudar civil com profundidade, mas não tem
todo o tempo do mundo. Ninguém tem. Não é um livro breve. Não é um livro breve. Tem cerca de 2.000 páginas. Os volumes únicos de civil no Brasil têm mais ou menos esse tamanho. Mas eu acredito, gente, que esse livro tem um diferencial, ou vários. Ele apresenta, ele traz, ele tem, ainda antes da parte geral, ou melhor, ainda antes da lei de introdução às normas do direito brasileiro, ele tem uma parte chamada conceitos fundamentais. Convido, dê uma olhada no sumário, passe os olhos por lá e tire as próprias conclusões. Nessa parte dos conceitos fundamentais, vocês encontrarão um roteiro breve, mas ao mesmo tempo profundo, das mudanças que estamos experimentando, dos caminhos, das trilhas que estamos vencendo. Há imensas, há grandes novidades, modificações na matéria. Só, assim, o que era não é mais. Há muitas modificações na matéria. Por isso, convido, com humildade e alegria, as amigas e os amigos leitores a conhecer o livro, a dar uma olhada no sumário, a ler as primeiras páginas. Alguns capítulos, na minha opinião, fogem muito do lugar comum, daquilo que estamos acostumados. Por exemplo, já no comecinho do livro, o capítulo, convido-os a conhecerem o capítulo dos direitos da personalidade e o tratamento que demos aos múltiplos aspectos da imagem, por exemplo, como o direito, como a liberdade de informar e de ser informado na sociedade atual. Um pouco adiante, há um outro capítulo que também foge do lugar comum. Chama-se um olhar do direito civil para o novo. Um olhar do direito civil para o novo. Nele tratamos, pessoal, de direitos que estão na pauta do século XXI. Lembrando que quanto mais valioso é o direito, mais aceitável é o ativismo judicial para protegê-lo. Quanto mais valioso o direito, mais aceitável é o ativismo judicial para protegê-lo. Fizemos ao longo do livro conexões teóricas, uma rede de conexões conceituais entre o direito civil e outros saberes, em diálogo interdisciplinar. Um pouco adiante, há outro capítulo denominado A Nova Teoria das Capacidades. Nele falamos, se assim posso me expressar, do amanhecer de um novo tempo, do ser humano como fonte de escolhas íntimas que deverão ser respeitadas. Abordamos certas contradições do Código Civil. Tratamos, claro, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas fomos além. Analisamos a progressiva importância da autodeterminação no caso de adolescentes e idosos, por exemplo. Gente, claro que aqui fiz algumas escolhas. Escolhi agora alguns capítulos para exemplificar. Poderia ter escolhido outros tantos. Só mais um exemplo. O capítulo relativo às pessoas jurídicas. Vejam o sumário e me digam. Vejam o sumário e me digam se não há uma busca de ir além do olhar tradicional. Uma busca de uma dimensão de análise mais atual,
mais aberta aos problemas e desafios dos nossos dias. É isso, pessoal, é isso, em linhas gerais, o que eu gostaria de dizer. Importante, não é um resumo. Não é um resumo. É um livro longamente pensado para esse formato. Longamente pensado para esse formato. Um livro que tenta conjugar brevidade e consistência. Ou seja, busca ser conciso sim. Busca ser conciso sim. Mas sem perder um só aspecto teórica ou jurisprudencialmente relevante. Busca, gente, é um livro pensado para ser útil. Um livro pensado para ser útil. Um livro que oferece o direito civil estudado com seriedade, mas oferecendo os conceitos com clareza, indo direto ao essencial. As palavras, pessoal, que nos serviram de norte foram clareza, brevidade e relevância. Não só clareza, brevidade, relevância e vanguarda. Isto é, apresentar o novo direito civil. O direito civil dos nossos dias, com objetividade, concisão, filtrando os aspectos realmente relevantes. O desafio, ser breve, na medida do possível, mas ser completo e muito, muito, muito atual. Atual teórica, jurisprudencial e legislativamente. Teórica, jurisprudencial e legislativamente. O livro já incorpora, por exemplo, a Lei 13.465, de julho de 2017, que traz inovações realmente relevantes. Bom, gente, mesmo trazendo todo esse conteúdo, acho que é um livro bom de se ler, agradável. Vocês verão que em várias passagens, abrindo os tópicos, há trechos de literatura, quase sempre de grandes autores, frases surpreendentes, inusitadas, divertidas, inesperadas. Isso como que colore a viagem, tornando o percurso, a viagem ao longo do direito civil mais agradável. Gente, agradeço a atenção, de verdade, de verdade. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. O carinho que tenho recebido de vocês, leitores, é algo incrível, algo que conforta a alma e me incentiva a ir além, a estudar mais, a escrever mais. Quem tiver interesse, peço que acesse meu site, felipebraganeto.com.br, felipebraganeto.com.br. Lá terá muito mais, inclusive sobre esse livro que ora apresento, o Direito Civil, volume único, que ora apresenta publicado pela Juspod. E também me siga nas redes sociais e no YouTube. Acabei de entrar, pessoal. Acho que eu era o único ser humano no mundo que não tinha nenhuma rede social. Agora tenho e conto com vocês. Lá terá muito material novo, inclusive e sobretudo sobre esse livro que ora apresento. Concluo, gente, com a frase de um jurista que gosto muito. Ele diz assim: quanto mais próximos das pessoas, mais juristas somos. E quanto mais próximos apenas da lógica e das categorias abstratas, mais rábulas somos nós, se não somos menos do que isso. Obrigado, gente. Olá, pessoal. Eu sou Cristiano Chaves, promotor de justiça do Ministério Público da Bahia e professor de Direito Civil do SESI e escritor da editora Juspod.
Estou aqui para lhe fazer um convite muito especial para você conhecer o nosso Manual de Direito Civil, volume único. Atendendo a muitos pedidos, estudamos muito, analisamos todas as opções do mercado. 2.300 páginas, resumindo todo o direito civil. Para quem vai fazer OAB, para quem vai fazer a primeira fase de concurso. Um livro atual, atualíssimo, jurisprudência, legislação, um livro objetivo, mas claramente comprometido com a informação. Você terá toda a informação, com objetividade e clareza. Nosso volume único ocupa um lugar singular no mercado editorial e eu lhe convido para conhecê-lo pelo site da nossa editora JusPodium. Aproveite as nossas promoções.